Tudo bem? Estou te ouvindo bem e estamos gravando. Então, hoje a gente vai falar sobre algumas questões na escatológica, mas só de base, tá? E começar com a questão do tefilim, tá? Vocês já devem saber que o tefilim é aquelas cheias negras da cabeça e a alça ela é envolta pelos braços, né, dos judeus que são observadores da Torá. Ela tem sido usada há milhares de anos, né, no esforço de cumprir literalmente o mandamento dado 4 vezes diferente no livro da Torá, tá? O livro da lei, para colocarem, né, a palavra como um sinal na mão e na frente da cabeça. Não sei se vocês já estão fazendo a associação. A de como o tefilim deve ser construído, a forma como foram dados, por exemplo, isso parte, por exemplo, do Talmud, tá? Porque o Talmud, basicamente, ele se baseia na Mixná, que é oral judaica. Então, os rabinos, os sábios, alegam que isso foi transmitido de Israel através de Moisés, lá no Sinai, e simplesmente elas não foram registradas no livro. No caso, seria na Torá. Mas elas foram parte da lei oral, da tradição oral, tá? Então, isso aqui, para quem não entende muito sobre o que é o Talmud, o texto central do Talmud é a Mixina, tá? E a Guemará são comentários dos rabinos, né, em cima dos comentários da Mixina, que é da lei oral. Então, institui o Talmud. Aí você vai ter comentários de rabinos, de comentários. É por isso que você consegue enxergar que o Talmud, nesse sentido, ou de uma forma geral, ele não tem um pensamento monolítico, né? Então, quando a gente menciona sobre a questão da lei oral, principalmente, né, como eu mencionei, em dois grandes textos, que seria a Mixina e a que forma o Talmud, quando reunidos são conhecidos com esse nome, tá? Só explicando para quem não tem noção sobre essa questão. O Tratado de Megillah 24b diz que a forma do tefilim ela precisa ser quadrada, ou seja, precisa estar no formato de um cubo. Portanto, a sua construção ela é sim vista como divinamente inspirada pelo judaísmo, tá? Então, dentro do tefilim, há 4 passagens da lei, tá? Os lugares onde eles não, eles são especificamente ordenados a serem usados, né? E geralmente o tefilim ele é feito de animal caché, ok? É importante, por exemplo, observar Messias, no caso a gente está se referindo aqui a Yeshua, ele, ele se opunha, né, vamos dizer assim, a grande parte do que a lei oral ela propunha como mandamentos divinos lá no Sinai. A gente vê em relação à questão dos fariseus, e muitos textos que não estão registrados na lei, né, escrita. Então, durante aquele período do segundo templo, a gente viu que havia certas leis que eram mencionadas como oral, na qual o Messias ele se opunha. Os fariseus e as autoridades rabínicas existentes, por exemplo, hoje, eles se originaram de antigas escolas religiosas que, no caso, enfatizavam, né, estritamente a questão da lei oral, a ponto de deixar de lado a lei escrita que foi dada pelo decreto divino, a parte da lei escrita. Só que não é toda a questão da lei oral, por exemplo, que Yeshua ele desprezou. E a gente vai entrar nessa questão, porque a gente vai mencionar a questão que está circulando aqui o nosso tema hoje, que é o tefilim. Nem tudo na lei oral é, como eu vou dizer, é irrelevante, tá? Nem tudo que está na lei oral é errado ou contra os mandamentos de Deus, os mandamentos do Eterno. Ainda existem aspectos, né, que devem ser observados, que a pessoa deve agir, né, com cautela, ela deve ler com cautela e tentar entender com cautela, assim como toda a literatura, até mesmo dentro do cristianismo.
Então, está visível, por exemplo, presente a condenação no desempenho literal do tefilim, por exemplo, do povo judeu, né? Você vai observar muito essa questão. Embora ele tenha criticado o desempenho oral, ele também usa indevido da lei, das leis bíblicas, né? Como a forma eles estavam honrando os pais, por exemplo, que está registrado lá em Mateus 15, do verso 3 ao 6. Ele não falou com mandamento, mas como eles estavam cumprindo esse mandamento. Da mesma forma, por exemplo, lá em Mateus 23, do verso 5, ele se dirigiu também ao desempenho do tefilim, mas criticando, por exemplo, a mãe do tefilim, que eles fizeram, né, para cumprir literalmente o mandamento. Ou seja, precisava ser feito de maneira correta, tinha que ser feito de maneira adequada, que exibia um aspecto correto por trás, na verdade, do que fizesse sentido naquele texto ou na forma física, como deveria ser feito. Então, de uma certa forma, por exemplo, a gente repara que Yeshua, ele não criticou o mandamento, ele criticou a forma como estava feito. E essa parte é uma parte da lei oral. Tem também, por exemplo, outras questões que ela vem da lei oral. Por exemplo, tem uma festa que ela vem da tradição oral judaica, por exemplo, que seria Hanukkah, por exemplo. Há textos em que, aparentemente, né, lá em João, por exemplo, menciona que Yeshua, ele possivelmente tenha participado da festa de Hanukkah, mas não é algo, não é uma festa que está designada na lei, mas ela foi estabelecida, né, e a gente repara, não fez crítica à festa de Hanukkah, por exemplo. Então, a gente tem que observar muita coisa com cautela, né? Dizem que Moisés escreveu tudo o que foi instruído a escrever. Isso está lá em Êxodo 24, no verso 4. O tabernáculo, ele abrigou, por exemplo, a presença do santo na terra, não é? A construção do tabernáculo, ela foi detalhada. E é um lugar significativo que é ordenado que seja construído como uma estrutura de um cubo perfeito. Você pode observar essa questão, por exemplo, o Santo dos Santos, né, do tabernáculo, templo. O Santo dos Santos, ele deveria existir como um cubo. Essa forma, né, dessa descrição está lá em Êxodo 26, do verso 15 ao 30, está em 1 Reis, no capítulo 6, do verso 19 a 20. Então, aparentemente, tem afinidade do tamanho, né, dos santos ali, né, com a do tefelim. Em outro espaço, por exemplo, ao quadrado, vamos assim dizer, você tem também esse formato lá em Ezequiel, fala sobre esse templo, né, e o tamanho da cidade de Jerusalém também, isso está lá na descrição de Ezequiel 48, do verso 30 ao 35, ou seja, as dimensões da cidade, ela equilibraram, né? A gente tem ali para observar essa questão. É uma transformação, assim dizer, está começando, por exemplo, ali, com a questão, ela começa com o templo, com o Beit HaMikdash, com a questão da cidade. Então, são coisas que vão se ligando, né? Isso é uma forma muito Midrash, né, de trabalhar, e geralmente elas são especificadas no Midrash, né? Então, tem uma forma específica ali de colocar, né, o tefelim, né? E é a forma, por exemplo, a gente acabar colocando esse tefilim, né, umas coisas que as pessoas não param, nos fins dos tempos também, porque está descrito lá também. Por exemplo, a palavra tefilar significa prece, tá? É um nome dado às duas caixinhas de couro, né? Cada peça uma tira de couro de animal caché, né? Dentro das quais está contidos os pergaminhos, com os 4 trechos da Torá, em que seria o uso dos lácteos, né? Vamos assim dizer. E, por exemplo, onde a gente tem essa referência na Torá? Está em Êxodo 13, do 1 ao 10, vai se repetir, é um mandamento dado
vezes, só que diferentes na Torá, né? É um mandamento só, dado 4 vezes, só que em textos diferentes da Torá. Então, você tem lá em Êxodo 13, do 1 ao 10, você tem em Êxodo 13, do 11 ao 16, em Deuteronômio 6, do 4 ao 9, e em Deuteronômio 11, do 13 ao 1. É o mesmo mandamento. E por quê? Olha só, é interessante observar que o Eterno, ele repetiu 4 vezes o mesmo mandamento em livros, né, diferentes, como em Êxodo, em cada um deles sendo citados 2 vezes em textos diferentes. Então, é importante a gente fazer aqui uma observação sobre essa questão. O céu, por exemplo, a gente vai entrar aqui nessa questão, né? Realmente, ele vem, por exemplo, a terra, né, entre aspas, né? Ali entra num estado de shalom, né? Isso está registrado, por exemplo, em Apocalipse 21, né? E a gente entra na questão da Nova Jerusalém, descendo do céu até a terra. Lembra que ela também, aparentemente, tem um formato de tefilim, né? E Apocalipse, por exemplo, 26, do 16, a cidade ela tem forma de um cubo, porque ela é tão alta quanto larga também. Então, considere ainda os paralelos entre a Nova Jerusalém, né, e o Tefilim. Então, a cidade, por exemplo, ela é um cubo, assim como o Tefilim são cubos, né? Aí você tem, quando você entrar lá no contexto, você vai ver que inclui uma lista de 12 portões, né? Está lá em Apocalipse 21, do 12 ao 13, 3 em cada um dos 4 lados, né? E os teferims, eles são costurados em suas bases com pontos, né? Também, que criam 3 de cada lado, assim como os portões da cidade de Jerusalém descrita, né? Então, dentro das caixas, há peças orgânicas, né, que a gente sabe que são combinadas, né, na verdade, para formar um pergaminho sobre o qual a palavra está escrita ali. Como eu falei, as palavras que eu citei desses textos. Diz que os habitantes, por exemplo, né, vivos lá da Nova Jerusalém, têm um nome eterno escrito na testa. Isso está lá em Apocalipse 22, 4. Então, a gente já está começando a fazer umas ligações bem legais em relação a essa questão. E a passagem final, por exemplo, ela é escrita e colocada lá no Tefelim. Você tem, por exemplo, lá em Deuteronômio 11, 13 ao 21, né? A frase final, à luz do contexto da Nova Jerusalém. A passagem, ela fala de colocar Tefelim, né, com o aumento dos dias, como os dias dos céus na terra. Então, talvez, por exemplo, em que os tefilins, eles são, vamos assim dizer, eles são comandados, né, com o objetivo, realmente eles vieram, por exemplo, à terra em forma da Nova Jerusalém. Tipo, é praticamente uma forma drástica de ver essa questão. A colocação do tefilim na cabeça de uma pessoa é paralela à colocação a Jerusalém quando ela terra em Israel. E a terra, por exemplo, com a presença da Nova Jerusalém, parecerá estar depositando o tefilim no final de todos os tempos. Então, quando a gente entra sobre essa questão do tefilim, tem muito mais coisa, né, para a gente poder analisar em relação a esse mandamento, a ligação que faz com a Nova Jerusalém, a ligação que faz com, inclusive, com o 666, quando fala sobre a questão da arca da besta, por exemplo, e a imagem de Jerusalém, a terra, usa no final dos tempos como um grande tefilim. Mas que ligação tem isso? Bom, quando a gente onde Deus, o Eterno, ele pediu para colocar o tefilim, aí quando a gente lê, por exemplo, a marca, né, vamos assim dizer, da besta, elas estão postas no mesmo lugar. Eu não sei se vocês perceberam essa relação, né? Como isso é praticamente um nível só de mistério, né? A tefilagem sabe que significa oração, e a gente entra, por exemplo, é tipo como montar um quebra-cabeça. Por exemplo, essa questão
do 66, tem uma questão muito interessante que eu vou abordar sobre essa questão. É importante, por exemplo, para quem está estudando agora ou entrando em escatologia, por exemplo, ler 2 Tessalonicenses 2, do verso 1 ao 17, pode ler tudo. Entra na questão de Apocalipse 14, vai falar sobre a besta que enganará por sinais e maravilhas, né? Inclusive, eu estava vendo um vídeo hoje, né, um rabino, né? Eu não vou mencionar o nome dele aqui, até porque não é ético fazer isso, mas ele já está anunciando, por exemplo, que o Messias está em Israel, né? E que o Messias, né, o Mashiach, vamos assim dizer, ele já se apresentou, perdão, ele vai se apresentar ainda, mas que esse Messias, ele sabe que ele é o Messias. Então, tipo, a gente fica até observando essas questões. É claro que já passaram diversos dentro do judaísmo, mas é importante ler as escrituras para que a gente não possa perder esses sinais. O judaísmo messiânico, por exemplo, tanto quanto o judaísmo nazareno, né? Eu já vi, por exemplo, muitas pessoas negarem a Yeshua. Ou seja, a gente já vive uma era onde nós temos a operação do engano, ela já está acontecendo no nosso meio. Então, a gente já tem, por exemplo, né, a era, por exemplo, da apostasia. E isso está acontecendo. Já, por exemplo, essas pessoas, por exemplo, que já estiveram, por exemplo, no nosso lugar, a fé. E imagina agora, né? Vamos dizer assim, imagina agora, se elas já fizeram isso, você já deve ter conhecido pessoas nas redes sociais, né? A gente anda muito pelo Facebook ou pelos grupos do WhatsApp, já ouviu, né? Várias pessoas, inclusive pessoas que foram ex-cristãos, né? E que abandonaram, incluindo o Machia. Imagina quando o Machia, vamos assim dizer, o anticristo, ele se apresentar. O que essas pessoas não vão fazer? Isso já é um sinal de apostasia. E você vê um monte na internet brigando, às vezes, por tudo quanto é coisa que não faz o menor sentido. Eu já vi pessoas acendendo velas para rabinos, por exemplo, mortos, né? E, tipo assim, acendendo em tumbas e etc. E alguns deles dizem que são seguidores de Yeshua. Olha que loucura. Por exemplo, a gente vai entrar na questão de Apocalipse 13, 17, fala sobre a questão do poder sobre as nações, né? Fala sobre a autoridade. E a operação da apostasia, ela já está no mundo e ela vai se expandir, né? Cada vez mais. Apocalipse 3, 11 fala sobre a questão lá de Yeshua, né? Fala sobre a questão da coroa, salvação da sua coroa, da sua salvação, que foi um alerta que Yeshua ele nos deu. Muitas dessas pessoas não estão ouvindo isso hoje. Muitos escondem, inclusive hoje, pessoas que elas entram até no judaísmo messiânico, no judaísmo nazareno, enfim, ou quando elas colocam, por exemplo, elas pegam a judaicidade, por exemplo, de Yeshua, muitas delas é errado de fazer isso? Claro que não, eu sou uma das pessoas que faz isso, né? Porém, tem pessoas que elas escondem Yeshua, ela não fala abertamente que é nele, que ele é machia dela, não falam. Muitos, eles escoam. E só fala o tempo todo, por exemplo, de rabino, o tempo todo. Yeshua não está presente em momento nenhum. E são essas que amanhã elas caem em apostasia. Eu já vi isso acontecendo aos montes no meu Facebook, por exemplo. Isso é um alerta. Por exemplo, em Mateus 27, 29, a gente tem ali, romanos colocaram, né, uma coroa de espinho em Yeshua, né? Aí tem ali um símbolo, por exemplo, de ave César, né, que é salvo dos judeus. Isso era um deboche na época, né, que ficou parecido com o imperador romano, né, vamos assim dizer. E, por exemplo, a IK, né, aí o pessoal fala que a IK, ela alterou, né, vamos ver, Yeshua também para um Yeshua romano, né? E a gente sabe, por exemplo, quando a gente até entra em questão da patrística, é importante você estudar isso, porque você vai conhecer a história da igreja, em que ponto isso culminou, né? Porque depois dos apóstolos você tem a era patrística, que, se eu não me engano, ela vai até o 7º século, dali termina a era da patrística, mas tem muita obra para se ler. E eles pregaram, por exemplo, dentro desse meio, ali tem coisas boas, né, que podem ser
aprendidas e outras, como qualquer literatura, que podem ser descartadas, como, por exemplo, a teologia da substituição, que a igreja ela substituiu Israel, e isso é falso. Quando a gente entra, por exemplo, inclusive, não, da gematria, a gente sabe que a questão Keter, ela tem um valor de 620, né? E isso consta em Bamidbar Bará 13:5. E o somatório, né? Ela dá um somatório de 813 mandamentos da Torá, mais as 7 leis noéticas, enfim. Vocês depois podem ler sobre essa questão das 7 leis noéticas. Eu não estou defendendo isso aqui, tá? Só estou mencionando isso aqui para vocês em questão de curiosidades. Os 10 mandamentos, ele também tem 620 letras. Fala sobre comportamento ético, moral, etc. E apostasia e imoralidade cristão, tanto no meio messiânico, tanto no meio nazareno, hoje, por exemplo, ela está super em alta, levada na maior normalidade. Em João, por exemplo, 2,18, desde o primeiro século já havia falso messias, tá? Então, quando a gente entra nessa questão da era da apostasia, né, é uma luta contra a verdade, vamos dizer assim. Porque, e que seria tudo aquilo que vai contra os mandamentos de Deus, a Torá, por exemplo, base das escrituras, né? Tudo aquilo que vai desmentir aquilo dizendo, não, não é assim, é algo que é verdade. Então, se você reparar essa letra em hebraico, que é Emet, verdade, né, a última letra dela ali é Tav, que significa, por exemplo, são formadas por 3 letras, Aleph, Mem e Tav. E essas 3 letras, elas possuem 2 pernas. Por quê? Porque está dizendo ali que a verdade, ela se sustenta. João 14, perdão, 6, Yeshua é a verdade, ele fala que ele é a verdade. E Apocalipse 2, 3, Yeshua é como Aleph e Tav, no grego como o Alfa e o Ômega, certo? Então, primeiro e último, ele é o princípio e fim. E se baseia na questão da letra Aleph e Tav, que é Emet, no caso é a verdade. Romanos 11, 26, por exemplo, diz que todo Israel é salvo, certo? Mas você tem hoje também a questão da mentira. Por exemplo, essa palavra sheker, né? Sheker. E as letras, por exemplo, só tem uma perna. Ou seja, é formado pelo Shin, Kuf e Resh. Acho que é assim que lê. Só que quando você entra na questão da gematria, elas têm um valor numérico, é bem interessante. Vale 300, o Kuf 200. E essa história, por exemplo, do hebraico, pois ela tem só um traço, quando fala que a mentira, por exemplo, ela não se sustenta, a mente perna curta, né? Isso vem, por exemplo, do hebraico, porque a palavra mentira, ela só tem uma perninha, e ela não se sustenta, são pequenas letras. E ela impede, por exemplo, ela de ficar em pé. Se você fizesse ela de forma estruturada, ela não ficaria em pé. E quando você faz, por exemplo, a somatória de essas letras 300 mais 100 mais 200, vai dar igual a 600. E na conta, por exemplo, você tem ali, porque eu vou contar 6 mais 0, que vai dar igual a 6. Basicamente assim, porque o 300 vai valer 6, o 100 vale 0, o 200 vai valer 0, vai dar igual a 6. Mais ou menos assim. E você tem ali, então, que ela é equivalente a um número 6, a mentira. Então, dá para entender por que meia, que é operação do engano, por que apostasia. Então, tem muitas essas questões da ligação. E a verdade que tem o Aleph, que vale 1, Mem, que vale 40, Tavis, basicamente 400. É a letra para o Machia também, né? Que o Machia ele está no meio dessa verdade, ele é chamado de a verdade. E ali você tem 400 mais 40 mais 1, dá igual a 441, e cada letra dá valendo. Então, você bota 4 mais 1, que dá igual a 9. Basicamente assim. E a mentira é o contrário da verdade. Então, a mentira é o número 6. Isso aqui é uma questão de gematria só de curiosidade para vocês saberem. Dentro do judaísmo, ela vale 6, ao contrário da verdade, que vale 9, por exemplo.
Então, se você pega assim, se você tira a letra Aleph, que inclusive ela tem a ver até com Adonai, né, por exemplo, que é o eterno, ele é um, né, ele é rádio, por exemplo, ela representa o eterno, né, ela se transforma. Agora, se você tirar o Aleph, ela vai se transformar em Met, da palavra verde, e significa morte em hebraico. Ou seja, jamais existe verdade absoluta sem Deus, né? Então, a verdade, ela, na verdade, sem Deus, ela gera morte. E a mentira, por exemplo, ela gera morte espiritual. Lá em João 8,44, fala que o pai da mentira é Ra-Satã, por exemplo. Então, no Sanhedrin 99a, fala que o rei único seria quem? O Machia, né? E a gente está vendo aí, por exemplo, notícias de se levantando um falso Messias, um falso anticristo. E esses falsos Messias já se levantaram do tempo de Yeshua, porque ele falou que não teriam vários. Mas esse do Apocalipse, por exemplo, quando a gente entra, por exemplo, em Ezequiel 9,4, começa a questão, vamos supor, da marca da besta lá. Eu vou fazer toda essa ligação para você ver como é que se liga a questão, né? Então, pelo meio lá da cidade, né? Dentro lá do contexto de Ezequiel 4, e tem uma marca, né? Que ele é um sinal, que essa marca seria o Tav no hebraico. Seria esse sinal. Na testa, por exemplo, dos homens que suspiram, né, e gemem, é o que está dizendo lá em Ezequiel 9,4. E por causa de todas as abominações que se cometem no meio delas. Então, está marcado na testa dessas pessoas. A gente sabe que o livro de Ezequiel também é um escatológico, né? Abade 55a, por exemplo, fala que foi o anjo Gabriel, que ele foi lá, né, em Jerusalém, ele marcou a testa dos habitantes de Jerusalém com um tave para ver quem estava na verdade e quem não estava na verdade. E quem estava lá, então, no caso da mentira, né? Então, foi um pronunciamento de Deus, né, do Eterno, quando ele decretou a destruição de Jerusalém. Os justos, eles foram marcados com um tave escrito bem no meio da testa, né, com tinta, escrito lá, tu viverás. E os ímpios, eles foram marcados em sangue, tu morrerás. E a Torá, ela começa com Tave, né? A Torá, ela começa com a letra Tave. Então, Deus julga com a palavra, depois ele julga com a palavra dele, né? E a sua palavra, ela é Yeshua. Ele é a Torá viva, por exemplo. Então, o Tave, ele é um dos selos do Eterno. Ele representa a verdade. Ele representa também ele representa a palavra, a marca do Eterno. E isso tem essa Apocalipse 14:1, né? Aí vai entrar lá a questão dos 144 mil no Brasil, na fronte, né? O nome dele quem? O nome de Yeshua, o nome de seu pai ali, ó, na frente dele, ó, trazendo o nome quem? Quem trazia? Yeshua, o nome de seu pai. Você tem ali Apocalipse 22, por exemplo, o verso 3, o verso 4, o 3 fala que ali não haverá maldição. E o Apocalipse 22, verso 4, fala, na sua fronte terá o seu nome. Então, vamos assim dizer, o eterno, ele também tem uma marca, a marca é a verdade. Então, por exemplo, quando a gente, obviamente, é importante estudar a patrística, quando a gente entra na patrística, tem um falo que tem coisas boas também que devem ser absorvidas, né? A gente não pode desprezar as literaturas históricas, né? Senão a gente não aprende, né? Por exemplo, Orígenes, que era um cristão, né? Faz parte lá da patrística, ao interpretar Ezequiel 9,4, falou que a letra Tave é para ser, nossa, vamos que viviam uma vida reta e que sofreram lá devido ao pecado daqueles que transgrediram por lei do Eterno. Então, o Roberto, sinal da Torá... Oi? você pode repetir essa última frase? Ficou cortando bastante, não sei se foi só para mim. Sobre a questão da patrística? Isso. Então, Orígenes, né, ele faz parte da patrística, né, que são aquela era pós-apostólica, né, lá depois do judaísmo do Segundo Templo, né. A patrística, então, por exemplo, ela vai até
ao sétimo século, se eu não me engano. Depois já termina a Era da Patrística. Então, lá foram desenvolvidas várias doutrinas, né, da igreja, várias defesas, etc. e tal. Umas corretas, outras nem tanto. Então, tudo que se lê deve ser analisado. Mas eu acho que em todos os meios vai ter que peneirar isso, ver se está de acordo com as escrituras, né? Então, Orígenes, né, no caso, Orígenes, por exemplo, ao interpretar o texto de Ezequiel 9, do verso 4, ele falou que a letra era para ser posta nos homens virtuosos, por exemplo. Ele vivia uma vida reta e que, né, e esses homens, por exemplo, de uma certa forma, eles sofreram devido ao pecado no mundo, né, daqueles que fizeram que a transgressão da lei, a ação da Torá. Você está no meio de pessoas que transgridem, você está numa comunidade, obviamente que você, por exemplo, vai estar junto, você vai sofrer nesse meio, ainda que esteja ali cumprindo a Torá, né? Porque você faz parte de um coletivo. Isso é importante da gente ter sobre essas questões. Por exemplo, igual o caso aqui do coronavírus, está todo mundo pagando por isso, está todo mundo no mundo dentro disso, né? É um exemplo, tanto fiéis como ímpios, tanto justos quanto os ímpios. Os justos são aqueles que são justificados. E o sinal, por exemplo, da Torá é um sinal, por exemplo, da cruz, né? Porque no hebraico, quando você pega a letra Tav, ela lembra uma cruz, um símbolo do sacrifício de Yeshua. Existe um texto, por exemplo, do grupo judaico-messiânico, o Ônimo for Israel, que ele até menciona sobre umas questões, né, que quando você verificar em batalhas, lá o número de pessoas na qual Deus ele separou Israel em tribos e a forma como eles estavam no leste, no norte, elas formam exatamente o formato de uma cruz. Isso não é muito mencionado pelos rabinos quando eles descobriram isso. É bem interessante, né? E entrando aqui nessa questão, então a gente tem aqui a marca de Hashem também, ela é posta naqueles que estão com a verdade, vai receber também, vai estar lá. Como eu falei, o livro de Ezequiel também é um livro escatológico, né? E a marca vamos assim dizer, ela é a mentira, ela é a apostasia. E isso tem muita coisa a ver. Quando a gente entra nessa questão, as nossas mãos, né, ela representa o quê? As nossas obras, né? Então, olha onde Deus está colocando o tefelim. Por que botar o tefelim ali, né? É claro que isso tem um sentido muito espiritual, essa questão. E quando você está na testa, porque entre os olhos ou na testa, é os seus pensamentos. Os seus pensamentos vai refletir nas suas obras. Então, o que a gente está, na verdade, nos alimentando ali? É o que vai refletir nas ações? E isso é o quê? Vai ser a mentira? Vai ser a apostasia? Ou vai ser a verdade? Isso é uma marca que você está carregando no momento, por exemplo. E Yeshua, ele disse, por exemplo, que a iniquidade ela iria se multiplicar. Isso está lá em Mateus 20:12. E, por exemplo, isso é uma das coisas que tem acontecido hoje, inclusive acompanhado que diz que o amor de muitos se esfriaria. Lembra? Por que o amor de muitos se esfriaria? Qual relação isso tem com a Torá? Muita relação com a Torá. Porque quem ama, por exemplo, cumpre toda a Torá. Então, se o amor está se esfriando, não se estão cumprindo a Torá. Só um exemplo, não se estão. Hoje em dia, as pessoas elas estão banalizando, por exemplo, inclusive até coisas que outrora seriam consideradas muito bizarras, mortes que você vê exemplos nas mídias que são surreais e muitas pessoas elas se tipo, antigamente isso era mais escandaloso, é basicamente uma coisa assim que está acontecendo hoje. Então, aquilo o que é iniquidade? Tudo aquilo que é contra, que é o contrário à Torá, e tudo que é oposto à Torá é mentira, não é verdade. Por exemplo, e tudo aquilo que vai contra Yeshua também, porque ele é a verdade, a gente não pode esquecer disso, a gente não pode esquecer que ele é a Torá viva, né? Pedro, ele escreveu sobre os falsos profetas, né? E que eles blasfemar contra a verdade, propagando a mentira. Isso está lá em 2 Pedro 2, do verso 1 ao 2. Então, 1 João, né, 2,
18 ao 23, ele escreveu sobre o falso Messias que virá e que deveríamos discernir a verdade, né, da mentira. Lá em 1 João 4,6 também nos alerta sobre o espírito da verdade e sobre o espírito do engano, que é o espírito da mentira. Judas, ele também sobre a apostasia da mentira, sobre a questão da iniquidade, e é a Torá. Paulo, ele fala sobre o homem do pecado, né, lá em 2 Tessalonicenses 2, e quando vocês lerem ali, vocês vão tirar a história grande dali, fala sobre o filho da perdição, que se assentará lá no trono, né, no templo, vamos assim dizer, no Beit HaMikdash, no templo de Deus, como o Messias, o anticristo, segundo o texto de Tessalonicenses 2, não necessariamente que ele vai ter um troninho lá que não está em autoridade. Também os sinais e milagres. Então, você tem um tempo aí de Satanás de proverá o engano, fará com verdade, ou verdadeiro, que na verdade é mentira. E se as pessoas elas têm um de Cristo, vamos assim dizer, representado ali, né? Por exemplo, elas caem coisas e mentiras. Viram várias pessoas se dizendo, negando sua, estiveram na verdade. E aí, por pouca coisa, se for regime, e, por exemplo, na época, o anticristo ele é apresentado, o anticristo também já está aí, de uma forma com a mentira, com a apostasia, por exemplo. A apostasia já está vivendo os tempos de hoje. E Apocalipse, por exemplo, 14, tem os que são selados com a verdade e os que não tirem suas bocas, por exemplo. No final dos tempos, você vai ter lá os servos do Eterno, né, que é selado com a verdade, e os servos do Eterno que vão ser selados com a mentira, aqueles que foram lá seduzidos, por exemplo, pelo anticristo. Então, tudo que acontece, por exemplo, no mundo físico é um reflexo do mundo espiritual. Por exemplo, isso está um comentário do Zorra também. Apocalipse 13, por exemplo, fala que os habitantes da terra eles serão seduzidos à besta e receberão o quê? Um sinal. Olha a ligação que isso tem com ter filho, por exemplo. Porque você vai levar a verdade, que é o ter filhinho, ou seja, ela está ali simbolizando a Torá, naqueles pequenos trechos, é o que você deve obedecer. E aquilo ali vai fazer você obedecer toda a questão da Torá. Porque se você ama Deus, por exemplo, você vai obedecer. Não tem essa, não amo, eu amo, mas eu desprezo o que a pessoa fala. Isso não existe. É só você ler lá em 2 Coríntios 3 o que fala sobre o amor, por exemplo. E ali você tem uma marca também em suas mãos direitas, né? E em os olhos, o mesmo local do tefilim, por exemplo. Porque isso está muito ligado a pensamentos, isso está muito ligado a Apocalipse 3,18, por exemplo, fala que é a sabedoria inteligente, deve contar com o número da besta, pois o seu número é o número de um filho do homem, 666. Assim, quando eu trouxe a questão, o sinal, né, nas mãos e nos olhos, ele aparece 4 vezes no texto da Torá, né? Mencionei em Êxodo 9, em Êxodo 16, em Deuteronômio 6:8 e Deuteronômio 11:8, né? Então, para o sinal, por exemplo, aqui, né, e em olhos do Apocalipse, usa essa mesma expressão que a Torá usa em relação ao tefilim. Por quê? Ver um trabalho, por exemplo, a expressão que ela aparece mais de uma vez, inclusive, aqui nessa questão. Então, a palavra está onde? Ela deve estar em nossas mãos. Só que as nossas mãos e entre os nossos olhos, né? Isso é um símbolo de ações, isso é um símbolo de trabalho, por exemplo, um símbolo de pensamentos. Com base na Torá, esses símbolos, por exemplo, o que você tem nas mãos é o que você está no pensamento, porque o que você pensa vai refletir em obras, é na sua mão. E que obras você tem, que pensamento você está se referindo? É verdade? É conforme a lei? É conforme a Torá? Ou é conforme outras coisas que não fazem parte do que é contra a Torá, vai ser contra o Eterno? Então, aí você já está recebendo uma marca que ela não é sua. O tefilim, por exemplo, é uma maturação desse aspecto espiritual.
a mesma designação para simbolizar, por exemplo, a marca da besta, né? Você tem essa expressão, né, entre os olhos, nas suas mãos e entre os seus olhos, é a mesma coisa. Então tem essa ligação. Se a marca de Deus é a verdade, que seria a Torá, você hoje pode dizer que você tem uma minoria que segue isso. A marca da besta é mentira. Você vê que a maioria das pessoas elas vão se adentrar isso, elas vão seguir isso. Em Apocalipse 13:18, por exemplo, na gematria, você tem ali o número 666. Quando o Apocalipse foi escrito, né, lá na época, houve muita perseguição, houve muita brutalidade por parte lá do rei Nero, né, e que, segundo a tradição, foi quando Pedro e Paulo morreram, né, vamos assim dizer. E essa notícia, por exemplo, ela saiu na BBC News, ela foi uma pesquisa pela IK, inclusive, isso mesmo, pela IK. E eu achei super interessante porque eles mencionaram o seguinte: se você tem o nome do imperador Nero no alfabeto hebraico, por exemplo, vai estar lá 200 mais 60 mais 100 mais 50 mais 100 mais 200 mais 50, vai dar igual 6666. E se você tirar o número, por exemplo, fica 616. Então, existe duas formas de escrever o nome do imperador César, né? César na época em hebraico. Antigos de Apocalipse, que também se usa o número da besta, não só como 666, mas também usa como 616, por exemplo. Essa notícia, ela saiu até na BBC. Se vocês procurarem isso, o número da besta, BBC, vocês vão achar. Isso foi os pesquisadores da IK que fizeram isso, né? Então, quando os copistas gregos, eles pegaram, por exemplo, manuscritos hebraicos, eles formas lá para escrever o nome de Nero César, que seria Nero César, que deu 666, e Nero César, que deu 616. Então, foi as duas formas que foram usadas, né? Então, Nero César, na verdade, ele entra como um protótipo de quem vai perseguir o povo do Eterno. Como foi lá no judaísmo do Segundo Templo. É um tipo de anticristo, é um protótipo. Assim como a gente tem, por exemplo, quando a gente estuda a questão do Messias, é um estudo que a gente pode ver para frente, dos protótipos de que foi o Messias. Jonas foi um protótipo do Messias, em certos aspectos. José do Egito é visto como um protótipo do Messias, por isso ele é chamado de Mashiach ben Yosef, o Messias filho de José. Você também tem o Mashiach ben David, é um protótipo do Messias também, em certos aspectos, por isso que ele é chamado de o Messias filho de Davi. E no caso do anticristo também não é diferente. Você tem aqui também um protótipo dele, Nero César. Justamente esse número, né? E o que é interessante, por exemplo, é que Cristo, né, quem se opor à Torá, que é Yeshua, que é a verdade, já que ele é Torá viva, e vive, por exemplo, na mentira, né? Ou seja, toda a verdade, ele engana e seduz os homens. Só que os remanescentes, eles não serão enganados. Então, quando você pega, por exemplo, que é interessante esse número 666, lá de Apocalipse 3:18, então, são três números, né? Quando você joga esses números na tria, né? Porque quando você trabalha com os três métodos da gematria, vai trabalhar com a palavra sheker, por exemplo, que é mentira. Nesses três métodos, você tem lá o mispah, Gerhari, né? Você tem o mispah Siduri e o mispah Tam. Nesses métodos, por exemplo, o primeiro método dá 600, o segundo método 60 e o último método 6. Ou seja, o valor da mentira em cada método, basicamente, é isso. Quando você junta os métodos da 666. Inclusive, quando os judeus, por exemplo, eles fizeram também essa conta sobre Hitler, Adolf Hitler aí da Segunda Guerra Mundial, ele também deu o nome dele dentro da gematria também dá 666. Mas isso não é novidade. Por que não é novidade? Porque já teria vários anticristo. Isso está mencionado nas escrituras. Só que a gente vai ter o anticristo, né, no final dos tempos. Ele vai vir nesse sentido, no protótipo de César mesmo, com perseguição. E a mentira, por exemplo, em ações, sempre vai ser contra a Torá, ou seja, ela sempre vai ser contra Yeshua.
seja em pensamento, ou seja, os pensamentos são contra a Torá, os pensamentos são contra Deus, os pensamentos são contra Yeshua. Então, imagine, se na época de Hitler já aconteceu, né, houve perseguição, só que foi para os judeus, para você. Imagina, isso tem que tem 2 anos atrás, imagina agora, por exemplo. Então, por exemplo, quando a gente entra nessa questão da mentira, por exemplo, eles vão tem essa questão, por exemplo, lá que falam que vão ser impedidos de comprar e vender, e eles saberão quem tem a verdade, né, por exemplo. Só que eles vão lançar, por exemplo, uma grande perseguição. Pode ser, por exemplo, no meu pensamento, que eles nos coloquem uma marca terrena, como eles fizeram com os judeus na Segunda Guerra, que também não puderam fazer isso. Então, a gente não sabe como vai ser daqui para frente, mas tem sinais que acontecem por aí que a gente não pode ignorar. E o mundo, ele, por isso que entra na questão da Torá, eles mencionam que o mundo existirá por 6.000 anos, né? Só que essa conta aqui, ela é bem mais extensa do que isso. Isso aqui é só uma questão, como eu posso dizer, é só uma questão bem alegórica, vamos assim dizer. A alusão, por exemplo, ao surgir da semana, né? Porque depois vem a era messiânica, que seria 7 dias da semana, somos o 7º milênio, né? Então, 666 o ênfase, né, para o número 6, assim como se repete, você vê que vai se repetir né, 3 vezes, é para frisar o número 6, por exemplo. Ali está se frisando o número 6. Está se falando ali a mentira, a apostasia o tempo todo. Por exemplo, a gente repara em Apocalipse, né, quando fala sobre as questões do selo, o 6º selo, os selos começam do 1 ao 7, certo? Mas o 6º selo, por exemplo, você tem lá o 6º selo do shofar, você tem a 6ª taça da ira, e por aí vai. Quando você observa, sempre o número 6, sempre são o número 6 ali, eles sempre são os juízos do eterno. Já repararam isso? Sempre são. Por quê? Porque está indo contra a verdade. Depois do 6, o número 7, né? Você tem também o 7º shofar, que seria a 7ª trombeta, vamos dizer, que entra a era messiânica, por exemplo. Aqui, entrando novamente na patrística, né? Irineu, por exemplo, de Lyon, ele escreveu, por exemplo, que o número 666 é o resumo de toda a apostasia. Dos 6.000 anos depois vem o milênio. E quando você pega também, porque dentro desses livros da patrística, você ainda tem esses livros, inclusive de Barnabé, quantos livros que tem na patrística, você vê. Tem lá no século II, por exemplo, quando o povo, o Shabat, por exemplo, ele menciona lá que virá a era messiânica. O Talmud também, ele fala isso, né, que é bem interessante. Então, finalizando, né, aqui sobre essa questão, existe de Hashem, que é a verdade, que é o Tav, né, a Torá, a verdade, lembra que ela começa com Tav, ali, a verdade, o Mashiach, né, a questão da cruz, né, né, a questão dele morrer na cruz por nós, toda uma ligação, o Emes, né, que é a palavra verdade, e existe o selo da besta também, que seria, esse selo seria a marca, né, da Pira 666, por exemplo, relacionado ao anelo Sheker, né, a mentira. Então, um tipo de anticristo, né, perseguindo quem guarda a Torá, quem segue o Mashiach, alguém que será, de fato, cruel, tanto quanto Nero César foi. Então, e a gente lembra nos 3 métodos da Gematria, o 666 indica mentira, por exemplo, fazendo, não sei, uma lavagem cerebral, por exemplo, para que as pessoas elas vivam no pecado, ou pessoas que elas de conhecimento nenhum bíblico, são seduzidas facilmente. Às vezes elas nem precisam ter base de conhecimento bíblico, mas no mínimo elas deveriam ter, por exemplo, testemunho do Espírito Santo dentro dela, da Ruaracote, nem isso elas têm, por isso elas são levadas com muita facilidade ao engano, né? Então, isso aí, vigiar. Então, marca, por exemplo, nas mãos, tem muito a ver com essa questão das obras ímpias contra a Torá, contra a verdade, contra Yeshua, marca entre os olhos, é a mentalidade ímpia contra Deus, contra Yeshua também.
Então, você tem ali a ênfase, né, da repetição do número 666, né? Então, tipo, é uma era de apostasia, por exemplo. Então, ela lembra que tem a questão lá dos anos, ela representa lá os 6 dias, né? Tem que entra o sétimo, exemplo, que seria, no caso, a era messiânica. Então, eu aconselho vocês, por exemplo, a ler, por exemplo, Apocalipse 12, Apocalipse 14, 12, vai mencionar muito sobre essa questão. Então, eu dei só uma entrada para vocês verem como a Torá, isso não é só sobre isso, né? A gente pode até chegar a falar outro dia sobre a questão dos cavaleiros, né, do Apocalipse, vamos assim dizer, eles já estão descritos na Torá. Eles estão, por exemplo, no livro de Zacarias, por exemplo, estão mencionados lá, e poucas pessoas elas reconhecem, porque as escrituras completas, ela tem ligação, ela tem um sod, ela tem um mistério, ela tem um midrash ali. A gente não pode ignorar essa forma draste de trabalhar, de fazer essas ligações. É claro que o judaísmo, eu gosto de estudar as escrituras, que ele trabalha com a hermenêutica de 4 formas, né? Chat, seria o Remes, seria o Drash e o Sod, né? Então, é muito interessante, porque você vai aumentando cada vez mais. Eu acredito que o cristianismo, ele para muito na questão do Remes, não desce para o Drash nem para o Sod, por exemplo. É muito difícil você ver. Porém, tá aí esses mistérios. Então, vocês conseguem ver a ligação, por exemplo, que o Tefelim ele fez, e com a questão, por exemplo, do Apocalipse. Então, eu vou deixar vocês, quando tiver uma oportunidade, a gente vai falar sobre a questão dos cavaleiros do Apocalipse. Eu vejo esse estudo, é muito legal, é muito maneiro. Vocês vão ver que tem uma ligação maravilhosa com o Apocalipse também, porque esses cavaleiros eles não estão lá do nada. Eles já estão na, por exemplo, já estão nas escrituras, já está até na Torá. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, vocês podem fazer, e eu encerro aqui esse estudo por hoje. Excelente. Pastor Keston, você está apresentando sua tela aí? Olá, Brandel. Shalom. Tudo Eu bem com o cliquei senhor? aqui, tudo bem, graças a Deus. Muito bom estudo aí no caso que a Roberta trouxe. Eu estava procurando aqui, acho que eu cliquei aqui para apresentar a tela. Estava procurando aqui numa questão que ela falou da letra TAV. Mostrei na tela para vocês a letra TAV aí como se fosse um X, né? Ali no paleo hebraico, é a letra TAV, é como se fosse um X. Ela tem o formato de um X ali. E bate com o ensino que a Roberta trouxe aí sobre a questão do 666. Algo muito interessante também é quando nós estudamos a marca da besta, né? Nós encontramos em grego a palavra haragma, né? Que seria uma marca, pode ser, segundo, quando nós estudamos os melhores dicionários, no caso, no Logos ou no BibleWorks, né? A palavra haragma, ela pode ser também uma marca física, mas ela está mais associada a uma marca no intelecto, e você vai encontrar ela em Apocalipse capítulo 13. Né? Então, isso é algo muito interessante. E temos também a expressão grega estigma, né? Que seria uma marca física, como uma cera, alguma coisa assim. Mas nesse estudo que a Roberta trouxe, eu achei muito interessante que ela falou da questão de uma marca no intelecto, ou associou isso à questão da promiscuidade, né? E o que é algo muito interessante, que Apocalipse, quando a gente estuda um pouquinho da escatologia,
nós vamos observar que Apocalipse ele utiliza o termo Babilônia, né? Mas a Babilônia, como cidade, ela já está extinta, né? E por que que Apocalipse usou Babilônia, sendo que na própria época de Yeshua, que o livro de Apocalipse foi escrito, Babilônia já não era mais nada? Qual que seria o intuito de se citar a Babilônia, né? Nós estudamos a literatura de Heródoto. Heródoto escreveu uma literatura muito vasta, no século VI a.C., 600 anos antes de Cristo, e ele fala que todas as culturas, né, todos os costumes culturais que existem, teriam base na Babilônia, né, através de Nimrod. Isso é muito interessante quando se fala de marca da besta. Por quê? Porque a marca da besta, no sentido grego haragma, marca no intelecto, seria a forma que o caráter das pessoas eram, né? Por exemplo, a Roberta citou Nero, né? As atrocidades que Nero fez. Mas temos vários aí, Nero, Calígula, por exemplo, se você cita o próprio Calígula mesmo, nós podemos observar que eles tinham uns costumes aí de homossexualismo, no caso, o incesto, né? Praticavam a zoofilia, eles praticavam também, né? Sexo entre parentes, entre irmãos, né? Então, ou seja, eles tinham essa marca no intelecto aí. Então, por exemplo, quando se estuda de marca da besta, ela falou aí também a marca na fronte e a marca na mão, que está associada às obras, né? Então, isso é algo muito interessante. Por quê? Porque são pessoas que têm um caráter formado em um conceito e usa esse conceito e vive nesse conceito como se não fosse nada. Então, o que ela falou, eu não peguei o estudo do começo, que eu cheguei em casa agora há pouco, mas o pouco que eu peguei, eu gostei muito do estudo da Roberta, estou contribuindo com esse pouquinho aqui. Eu tenho estudo aqui também do Eduardo Zimbres, aqui que eu estava procurando, mas eu não achei aqui. Depois, numa outra oportunidade, eu posso até separar o PDF aqui. Ele fez um estudo muito interessante aí, inclusive o grego ele é semelhante ao hebraico, né? O hebraico possui os algarismos arábicos, aí onde as letras são números, e o grego também também tem, né? Então, por exemplo, a letra ki, né, também ela tem valor numérico de 6, né? E o Eduardo fez um estudo muito interessante também, que saiu, engraçado que saiu o nome do Islã, né? É, em Apocalipse, ali do grego, né? Inclusive, ele usou Códex Vaticanos, né? Então tem um estudo muito interessante aí. Estou falando por cima aqui, né? Não estou falando detalhado, mas na semana que vem, se eu tiver um tempinho, eu posso estar junto com a Roberta aí, passando. Eu tenho um PDF que eu fiz sobre isso, sobre o estudo do Eduardo Zimbres, e está bem específico ali. Eu posso até jogar em slide aí na tela para os irmãos estarem observando também, numa outra hora aí. Mas eu quero parabenizar a Roberta pelo estudo aí, estudo muito bom. Obrigada, Keston. A gente vai estar ansioso para ver esse estudo aí, sim. Eu já vi falar também dessa ligação que tem com o islamismo. Isso vai ser maravilhoso. Como é que é, Roberto? Eu não ouvi. Cortou um pouquinho. Não sei se foi aqui ou aí. Você mencionou sobre a ligação que tem, por exemplo, com o islamismo, né? Tem um estudo também que aborda sobre essa questão. E esse estudo que você vai fazer até com a gente vai ser maravilhoso, porque tem uma ligação. Escatologia é uma coisa tão longa também, tanto quanto a Yehud do Machia. É muita coisa para falar. Nesse sentido, eu vou sentar muito para te ouvir. Não, a questão da escatologia tem alguns estudos que são separados. O que está me faltando é tempo. O meu tempo está muito corrido. Hoje, por exemplo, eu cheguei em casa agora há pouco. Eu nem sabia que isso tudo que ia ser passado, aquela depois que a gente conversou. Então não teve tempo de separar aqui algumas coisas. Mas quando você começou a falar da letra TAV, né, eu falei, puxa, eu lembrei do alfabeto que eu tenho aqui, o alfabeto hebraico, do hebraico paleolítico, que usa o alfabeto sírio-fenício. E a letra TAV, ela tá quase como se fosse uma cruz, só que ela tá tipo um X, né?
É muito interessante o que você disse. E quando a gente começar a estudar escatologia, é algo muito vasto, e eu vou começar a escatologia lá de Gênesis, né? Eu acho que, não sei se vocês já, eu pelo menos nunca ouvi o estudo escatológico que começa em Gênesis. Eu sempre vejo usando Daniel e Apocalipse. E os estudos que eu aprendi com o Luiz, eu vou começar a cronologia lá de Gênesis. Vamos falar bastante do jubileu, né? E também das questões de Yom Teruah, vamos falar também de Yom Kippur e Tabernáculos, que vai abordar bastante. Para se entender os selos de Apocalipse, vamos falar da figura do resgatador, né, que as pessoas veem os selos ali de Apocalipse, mas o selo de Apocalipse está associado ao que aconteceria com a figura do resgatador. Então é um assunto muito vasto e não é muito fácil de se passar pela internet, mas vamos tentar passar aí. É muito bom isso tudo que você passou, Alberto. Parabéns, velho. Obrigada. Eu reiniciei ele justamente para que você comece a falar sobre escatologia aqui. Eu não tenho tanta autoridade quanto o Luiz, né? Mas o pouco que eu sei, eu vou ver se eu passo para vocês aí. Aguardo ansiosa. Amém, vai ser forte, hein? Vai ser forte. Vai ser bom. Vai ser muito bom. Amém. Ó, o pastor Wagner fez um comentário aí. Parabéns a Roberto pelo assunto abordado. Pastor Kess pelo fechamento. E glória a Deus pela vida do presbítero Brenda e demais amigos. Beleza? Renan, Jordana, algum comentário? Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Eu achei muito interessante. Depois eu vou precisar rever aí para fixar alguns conceitos que foram abordados. Achei muito interessante essa questão aí do significado dos números, né? Esse 9 como verdade, o 6 como mentira, um sendo o inverso do outro ali, muito, muito bom. Muito bacana mesmo, que o Eterno continue abençoando aí. Pessoal, algum comentário? Podemos fechar? Cadê o Renan? Cadê o Renan? Cadê o. Eu Renan. queria. O Renan vai falar aí. Se o Renan falar, eu vou dar mais uma. Eu vou dar mais uma pitadinha. Na verdade, eu queria agradecer a todos, a Roberta, e pois foi de grande ensino aí para todos nós, uma bênção, e ainda tenho que, como o Brendo comentou, ainda gerir muito do conhecimento para continuar depois com as dúvidas, tá? Então, no momento eu ainda não tenho, mas eu agradeço de já. Deus abençoe. Viu? Amém. Roberto, você citou a palavra Torá, né? Que começa com a letra Tav, né? E a letra Tav, dentro da questão de pictografia, ela está associada com aliança, né? Ou seja, a palavra Torá ela é seguida de uma letra Vav, né? Que seria ali que tem um valor pictográfico de conexão. Temos a letra Resh, que é no cabeça, né? E temos a letra Rei no final, que seria, que pode ser associada, no caso, a revelação, né? É uma janela que, no caso, te revela algo, né? Então, por exemplo, a Torá, ela é aliança que te conecta no cabeça e que te traz revelação. Então, por exemplo, Tav, a letra Tav, ela representa aliança, a letra Vav, conexão, a letra Oresh, que é a cabeça, que é no caso, o tetragrama, e a letra Rei é uma janela que te traz revelação. Então, Pastor ou seja, Kess, seu áudio está falando bastante, viu, cara? deu para ouvir Agora. alguma coisa? Não ouvi nada? Não, Tá deu para ouvir. cortando. Pensei que Deu para fosse a minha ouvir. internet, mas tá cortando. Deu para ouvir com Tá cortando. dificuldade, né? Mas. Deixa eu ver se dá
melhoradinha aqui, peraí. Tá me ouvindo? Sim, sim, Melhorou? sim. A Torá Estamos falando. conecta o quê? A Torá, por exemplo, as letras em hebraico, elas têm valor pictográfico, né? Por exemplo, Torá. A Torá é composta pela letra Tav, a letra Vav, a letra Oresh e a letra Rei, né? A letra Tav representa a aliança, o valor pictográfico de aliança. A letra Vav tem o valor pictográfico de um prego, né? Algo que te conecta. A letra Oresh tem o valor pictográfico de uma cabeça. E a letra Rei, né, tem um valor pictográfico de uma janela, que é algo que te revela, né? Então, por exemplo, Torá, que é a instrução, o ensino, é a aliança que te conecta no cabeça e te traz revelação. Né? Então, ou seja, quando você aborda a questão da gematria e a questão da pictografia, você tem essa questão, né, que é muito interessante, dentro da própria pictografia da palavra, no caso Torá, né, que seria algo que te traz aliança, que te mostra a aliança, que te conecta ao cabeça e traz a revelação. Excelente Conseguiram entender alguma comentário, coisa? pastor Tércio. Muito bom, Conseguiram entender alguma coisa? muito bom. Sensacional. Perfeitamente. Muito bom. Tem muitas coisas aí. É que eu não preparei nada, não sabia o assunto, mas um pouquinho eu pude contribuir com esse pouco aí. Se na semana que vem eu tiver um pouco mais de tempo, a gente contribui mais aí. Vou separar algumas coisas aqui. Amém. Glória a Deus. Então, amém. Vou